Pois bem, prosseguindo no estudo de História da Igreja, estamos na página 108, item 79 do material didático. Vamos falar sobre o anabatista Thomas Szczeciny. São nomes lá da República Tcheca, é um nome pouco conhecido na história, mas eu, como pedagogo, acabou que eu convivi com esse segmento, porque dessa mesma linha de segmento é um educador chamado Comênios, que ele também era anabatista, né? Sendo que ele já era chamado de congregacional, isso já lá nos anos 1700, mas ele também era anabatista. Então ele escreveu diversos livros sobre esse povo anabatista que vivia na Boêmia, tá bom? Bom, então esse Thomas, ele viveu em 1409. Lembre-se que eu falei para vocês em outras aulas que a região da Boêmia era uma região assim de uma certa tolerância. Tinha um rei que era Venceslau IV. Esse rei, ele diz a história que ele assumiu o reino assim com 4 anos de idade, sabe? O pai morreu, colocaram um regente, mas o garoto desenvolveu, vamos dizer, começou a dizer não para aquelas questões de matarem cidadãos. E assim a perseguição religiosa na região da atual República Tcheca, que era a Boêmia, a Morávia, ela foi super reduzida, praticamente, na verdade, não teve. O rei não gostava, ele não apoiava. Enquanto os outros reis, a Igreja Católica está pressionando, ameaçando, mas Venceslau, ele não gostava. Então, esse anabatista, ele vai se tornar professor da Universidade de Praga, que era uma universidade conhecida. Eu tinha falado com vocês, nós estamos no ano 1409, 13 anos antes, nós vimos a história do anabatista John Wycliffe. O Wycliffe, ele estava na Inglaterra, não? E o Wycliffe, ele morreu em 1384, e ele deixou uma influência na Europa, tanto que nós veremos que esses irmãos, vamos dizer, anabatistas aqui da região de Praga, da República Tcheca, a história comprova que eles foram buscar conhecimento em Oxford e nos estudos de John Wycliffe. Ou seja, eu achei interessante esse momento porque podemos dizer que nesse período o indivíduo que influencia teologicamente, doutrinariamente para o bem é um anabatista. É ele que está trabalhando pela pregação do evangelho na Europa, estava nesse período, ele já morreu, né? Mas John Wycliffe, nós estudamos, ele que fez a tradução da Bíblia para o inglês, começou e um discípulo dele concluiu, obra dos anabatistas. Bom, isso agora, passado, desde que ele fez a tradução, mais ou menos uns 50 anos, mas e as outras obras que ele escreveu? Ele foi um professor muito respeitado de Oxford. Então nós sabemos que até alguns católicos, como John Hus e Jerônimo de Praga, eles vão até a Inglaterra estudar os escritos de John Wycliffe. Os escritos de John Wycliffe, eles são assim objetos na história, né, descritos como objeto de inspiração em uma tentativa de reformar a Igreja Católica com John Hus, porque John Hus mesmo não teria deixado de ser católico, mas ele foi influenciado por um anabatista. Não? E outro que foi John Wycliffe, e outro anabatista que influenciou ele era esse professor da Universidade de Praga, já que John Hus vai estudar nessa universidade, né? Bom, então eu comento aí. Ele foi um importante anabatista na região da atual República Tcheca, escreveu e traduziu folhetos cristãos para o idioma local, escreveu uma obra sobre os fundamentos necessários para a prática cristã e as necessidades da vida cotidiana. Você não tem obras dele traduzidas. Nós conseguimos ler porque tem algumas universidades atualmente na Europa que eles estão colocando todos os livros em PDF para leitura. E tem traduções do Google que dá para você entender o material, mas assim, livro publicado, traduzido
né? Para o português você não tem, eu pelo menos eu desconheço, né? E comento, a região da República Tcheca, vivia uma certa tolerância com as igrejas anabatistas por conta desse rei Venceslau. Nós estamos no ano 1409, Venceslau ele vai reinar até 1419, ainda tem mais 10 anos do reinado de Venceslau. Quando terminar o reinado dele, o imperador ali era uma parte do Sacro Império Romano Germânico, né? Um reino à parte. E eles acabam com aquele reino à parte e iniciam uma perseguição tremenda, porque tinham muitos anabatistas lá. Essa região da República Tcheca, na história, o que nós observamos é que ela disputa junto lá com aqueles vales de Piemonte, ali nas montanhas da França, da Itália, Suíça, ficava escondido ali naquela região gelada. Essas duas regiões, elas desenvolveram muitas igrejas anabatistas, escondidas no campo. Bom, coloquei aí até uma imagem que, como ele foi uma pessoa importante na universidade, como professor e na República, tudo, então tem até um quadro pintado dele. E comento, Thomas Stittny foi um anabatista que se tornou professor na Universidade de Praga, que fora fundada em 1348. Thomas descreve confronto doutrinário entre um anônimo pregador da verdade de Deus contra um padre chamado Kunrat, que foi acusado de apostasia, ou seja, uma pessoa que é descrita, né, no livro dele, algumas obras assim, escrevendo sobre ele, que eu pude capturar o texto dele, ele descreve exatamente isso, um confronto entre um homem que ele chama de pregador da verdade de Deus, confrontando teologicamente o padre e acusando o padre de apostasia. Ele prossegue, e o pregador da vontade de Deus teria mostrado os truques do falso clero e ensinou o que era a verdade. Thomas também acusa os bispos de corrupção e usura. Então ele fala de algum pregador que tinha naquela região que, desafiando, mostrou que aquela religião que os padres professavam era uma religião errada. Terão diversos casos que vão acontecer a partir de agora, porque já que ele vai influenciar também John Hus, e John Wycliffe também influencia John Hus, nós veremos que uma das doutrinas que estava em jogo ali era o purgatório, e isso a Igreja Católica não aceita de jeito nenhum que essa doutrina seja tirada. É claro, ela é essencial para a prática do paganismo. Você fazer a invocação ao mundo dos mortos é uma questão essencial para a prática do paganismo. O comentário prossegue. Thomas defendia a entrega do pão e do vinho para o povo. Ele disse, né, vamos dizer, o que vai ser descrito aqui agora é a Santa Ceia como nós praticamos, em que todos participam da Santa Ceia, tá bom? É isso que ele vai defender. Nós estamos na página 109, né? Tá bom? Então, Thomas defendia a entrega do pão e do vinho para o povo. Ele disse, eu me admiro com tantas pessoas sábias que diligentemente se levantaram contra a ideia de que as pessoas não deveriam receber o corpo de Deus com frequência, mas diz que as crianças não deveriam receber essa comunhão. A vocês, meus filhos, eu digo, parece-me digno, enquanto vocês são jovens, não sejam muito precipitados se vocês gostariam de receber o corpo de Deus frequentemente, mas até que sua juventude infantil se complete. O que é isso? Porque ele era um anabatista. Então, duas coisas que ele está dizendo. Olha, a Santa Ceia tem que ser distribuída para todos, o pão e o vinho. Isso é essencial, está nas palavras de Jesus, né? Este é o meu corpo, esse é o meu sangue, e nós precisamos dessa vida, né, que está no corpo e no sangue. O que é que a Igreja Católica fazia e faz? As pessoas não podem participar do sangue, que é o símbolo de vida, né?
né? Jesus Cristo falou claramente, né? Se não beber deste sangue simbolicamente, no caso desse vinho que simboliza o sangue, você não tem vida com ele. O sangue é que traz vida. E a Igreja Católica proíbe exatamente o beber do vinho. Tá, ok? Bom, e além disso, acerca do batismo, o batismo de recém-nascido, o batismo infantil. Quando ele está falando também que as crianças, os adolescentes, vão dizer, devem aguardar até uma maioridade, ou seja, elas vão começar a participar quando chegar o momento da vida delas que elas darão testemunho de fé em Jesus e elas vão se batizar, né? Essa é a regra das igrejas anabatistas nessa época. Existem muitas igrejas anabatistas pregando isso, tá bom? Esses anabatistas ficarão muito conhecidos porque serão chamados de irmãos morávios ou irmãos boêmios, porque a região se chamava Boêmia, né? E eles vão ficar muito conhecidos na Europa. Nos 300 anos seguintes, nós vamos encontrar histórias dos irmãos moráveis, dos irmãos boêmios. Aí eles tratam como se fosse um grupo pré-reforma, um movimento dentro da Igreja Católica, mas não é. Um movimento que não aceita batismo de recém-nascido, ele não é um movimento dentro da Igreja Católica, não pode ser. Igreja que prega a existência de só um batismo válido, que é o batismo de adulto, ela não pode ter surgido a partir de igreja que só batizava recém-nascido, como era a Igreja Católica. A igreja ela tem que existir até os apóstolos, senão não faz sentido. O batismo de adulto ele só faz sentido se ele acontece assim. Bom, quem foi batizado? Foi batizado quando adulto, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o batizador também. Ele tinha recebido esse mesmo batismo de adulto e tem que ir assim até os apóstolos. O que eles colocam é que esses homens, né, como esse Thomas aqui, ele seria um pré-reformador, como um movimento dentro da Igreja Católica. Ele não era. John Hus era. John Hus era católico mesmo, que acreditava em purgatório, fazia invocação ao mundo dos mortos. Ele era católico. Nós não sabemos se ele se livrou em definitivo do catolicismo, mas os seguidores dele, ele criticou muito diversas doutrinas católicas exatamente por conta da influência de John Wycliffe. Isso é comprovado na história. E provavelmente, também eu estou falando, não tem uma ligação direta na história, mas esse Thomas era professor da universidade onde John Hus estudou. Tá, ok? Bom, a leitura prossegue, ainda na página 109. Thomas Stittney foi um anabatista que influenciou John Hus, juntamente com o anabatista John Wycliffe. Thomas Stittney, que viveu de 1333 a 1409. Ele foi contemporâneo de John Wycliffe, que viveu de 1328 a 1384, sendo que talvez eles nunca tenham tido contato, porque um vivia na República Tcheca, o outro vivia na Inglaterra. John Wycliffe, ele era um representante político do rei. Ele era professor de Oxford, né? Ele era muito respeitado na argumentação, então ele também acabou fazendo um papel de representar o rei em determinadas reuniões, debates sobre questões de terras, né, questões até jurídicas. Então ele se tornou uma pessoa muito influente, mas provavelmente eles não tiveram contato. Os anabatistas nesse período não tinham liberdade na Europa. A Guerra dos 100 Anos ainda está acontecendo. Foi por isso que John Wycliffe conseguiu sobreviver lá na Inglaterra, porque a Inglaterra ela é inimiga da França. Mas, nesse período aqui, a Guerra dos 100 Anos ainda não acabou. O reino de Deus católico, lembrando que os católicos dizem que é o reino de Deus, de Apocalipse 20, católicos, protestantes e reformados. Não? O reino de Deus estava brigando contra o próprio reino de Deus, Inglaterra contra a França. Ambos faziam parte do reino de Deus. Não?
Bom, o comentário prossegue. Thomas faleceu em 1409, mas a sua mensagem vai influenciar as décadas seguintes. Thomas era um cristão anabatista. Dos muitos nomes que eram usados na Europa neste período, que eram os valdenses lollardos. Eles normalmente são chamados pelos historiadores de lollardos ou valdenses lollardos. Bom, nós estamos em 1409. Lembre-se que em 1322 foi morto um pregador anabatista chamado Walter Lollardo. Aquele homem, ele era um inquisidor, ele era um matador, mas acabou conhecendo naquelas investigações os anabatistas e acabou debatendo com eles e se converteu e se tornou um pregador. Eu contei a história dele para vocês. Se tornou um pregador, vamos dizer, importante na Europa. Em 1322, ele foi capturado e queimado vivo pela Inquisição Católica. Um ex-inquisidor que se tornou pregador anabatista e foi queimado vivo. É uma história de destaque. E junto com os discípulos dele, agora os que seriam os discípulos de John Wycliffe, que são chamados de Wycliffistas, né? Na verdade, tudo faz parte da igreja cristã que estava vivendo às escondidas. Na Inglaterra, John Wycliffe não se esconde tanto por conta da Guerra dos 100 Anos. A Igreja Católica estava com poder menor na Inglaterra, mas que o Papa tentou matar o Wycliffe, tentou. Não? Só que estava naquele conflito, ele não foi entregue, mas 60 anos depois da morte de Wycliffe, a Igreja Católica fez questão de exumar, queimar os ossos dele e jogar no rio Tibre, dizendo, é herege. Por quê? Porque foi um anabatista que conseguiu subir, e mais, ele colocou uma mensagem no mundo, junto também com o que nós estudamos 200 anos atrás de Pedro Valdo. Mas a Europa está sendo enriquecida com o conhecimento da palavra de Deus através dessas pessoas que mandaram pregadores. E a Igreja Católica está caçando esses lollardos, né, de Walter Lollardo, ele morreu em 1322, já são 90 anos, em número redondo, os pregadores os quais ele treinou, e o Wycliffe também treinava e enviava eles pela Europa, eles estão levando a mensagem de Deus por toda a Europa. E isso está, vamos dizer, de alguma maneira libertando a Europa. Tanto que John Hus, um personagem que é muito tratado na história que nós vamos estudar, ele foi influenciado pela mensagem anabatista, principalmente de John Wycliffe. Tá bom? E para completar esse tópico, eram pregadores que levaram uma mensagem chamada os 12 artigos dos Lollardos. Bom, ok? Então, só concluindo essa leitura, eram pregadores que levaram uma mensagem chamada 12 artigos dos Lollardos.